Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos e hoje a gente está de volta aí depois de um tempo para poder mostrar a versão já publicada, a versão pública de um mod que eu falei que estava em desenvolvimento há uns 5 meses atrás. Esse mod do cavalo aqui, né, do Hunter Z, que é um mod fantástico. Né, um mod que, nossa, se você for ver os vídeos dele, vocês vão ver que o mod é muito bom, né? E eu tive o prazer de ter um dos vídeos aqui de publicação, de promoção, né? Do mod aqui no próprio mod do Hunter Z, ele botou o 1, 2, 3, 4, o quinto vídeo é o meu, que eu mostro aqui esse vídeo, justamente esse vídeo aqui, que foi o vídeo que eu demonstrei o mod. Então, cara, muito obrigado, Hunter Z, aí, por essa lembrança aí, cara, de verdade. Seus mods são fantásticos. E vamos lá. E eu vou mostrar para vocês hoje o mod funcional e como que instala esse mod, como que configura esse mod no seu servidor. E é muito fácil, né? Primeira coisa que você tem que fazer antes de qualquer coisa, quando você for baixar um mod, qualquer mod que seja, você olha sempre aqui, ó, itens exigidos, né? Que você vai ver o que que precisa para esse mod funcionar. Normalmente precisa do CF e esse aqui, um dos mods exigidos é o Survival Animation. E você procura ler sempre a descrição antes de sair instalando qualquer coisa, né? Que você vai ver quais os problemas conhecidos, quais as coisas, né, que você precisa instalar ou não precisa instalar. Então vamos traduzir aqui para português, se você não sabe inglês. Então tá aqui, ó, vamos aqui em problemas conhecidos. O mod é incompatível com Expansion Animation. Então se você tem o Expansion Bundle, né, instalado, que já vem esse Animation, se eu não me engano, né? Tem que verificar. Instalado, então você não vai botar isso aqui que vai dar problema, né? E nem todas as animações foram feitas ainda. Jurar, chutar e assim por diante. O mod ainda é muito complexo e, claro, pode haver muitos problemas. Claro, está no início, gente. Tá? Então, ele conta um pouco da história, de como é que ele criou esse mod, né? E o que que o mod é, como funciona, né? Eu vou botar para inglês aqui para a gente saber quais as peças, né, que precisa para montar o cavalo. E ele diz aqui, ó, para montar o cavalo você vai precisar da sela, né? Que quando você for procurar lá no spawn é o saddle, e o bridle, que é o arreio. Então você precisa dessas duas coisas aqui para poder transformar o cavalo em seu, né? Então, para você ter a propriedade do cavalo, você precisa da sela, selar e botar o arreio, né? Para isso. Você consegue botar sela, botar arreio, botar ferradura, alimentar o cavalo, né? Alimentar entre aspas, né? Você pega uma maçã na mão para atrair o cavalo, para puxar o cavalo. Eu vou mostrar isso tudo para vocês. Mas só relembrando aqui, antes de instalar o mod, instala o Survival Animation, o CF tem que estar instalado, Survival Animation, e aí depois você instala o mod em si, tá? E para instalar o mod, eu já mostrei aqui várias vezes, só você procurar aqui uns nossos vídeos aqui no canal que vai te mostrar como instala mod, como configura, se você tem no Omega Manager, se você tem servidor via BAT, tudo aqui, tudo está ensinando aqui passo a passo. Como você montar o seu servidor do zero. Mas, Carlos, eu gostei muito, gostei do seu canal, gostei de como você explica. Queria um servidor montado para você. Você monta um servidor para mim? Claro que eu monto. Entra aqui no meu Discord, o link está aqui na descrição do vídeo. Vem aqui em Ticket e clica aqui, ó. Criação de servidor. Ah, Carlos, mas eu tenho um servidor, eu quero só hospedar. Você hospeda? Sim, eu tenho hospedagem de servidor. Os preços da minha host estão aqui, a quantidade de player, o preço. Cara, com anti-DDoS, a gente tem o melhor anti-DDoS do Brasil. Pode vir aqui que você não vai ter problema de DDoS na sua rede, não vai ter problema de nada, de ataques, de jeito nenhum. Vai ter um servidor completamente montado e configurado por mim, ou se for só hospedagem com segurança super tranquila. E como funciona a hospedagem no meu servidor? Ela funciona de uma maneira um pouco diferente dos outros. Aqui eu tenho o controle de instalação, de startar o servidor, parar o servidor, instalar mod e desinstalar mod. Colocar o mod e tirar o mod. Isso eu faço. Configurar o servidor, se não foi eu que fiz o servidor, se eu não tenho nenhum acordo, contrato de manutenção de servidor. Então, o que eu faço? Carlos, eu preciso instalar o mod do cavalo. Eu vou lá, vou instalar o mod do cavalo para você e deixar ele instalado. Você vai configurar via FileZilla, você vai abrir o FileZilla, né, o FileZilla cliente, vai botar os dados da host que eu vou te passar, usuário e senha, você vai ter acesso às pastas do servidor, você vai ter acesso a todas essas pastas, aí você vai configurar os types, vai abrir lá
o M-Permissions, vai configurar a pastinha de types, vai configurar a pastinha de mods, direitinho, não sei o que lá, e depois restartar o servidor, startar do zero, o servidor está parado, startar eu faço por aqui. Mas restartar o servidor, você consegue fazer isso sempre por dentro. Você usa o VPP, vai lá em restart, restarta o servidor, e vai ter o servidor funcionando direitinho, toda a atualização ou configuração que você fizer, você consegue startar por dentro, não tem necessidade de eu estar intervindo toda hora. Então, só na parte de retirar mod e colocar mod que eu faço por aqui. Essa é uma desvantagem para alguns players, porque o cara que quer ter total controle do servidor, mas tem uma vantagem, se algum mod crashar, se tiver algum problema, eu estou aqui para ver. Então, o servidor está online. O servidor está online na minha host aqui. E crashou, eu vou estar vendo o que que é. Eu posso ajudar você a passar por esse processo. Claro que eu não vou fazer tudo se você não tem um contrato disso comigo, mas 99% das vezes eu vou estar aqui, eu estou sentado na frente do computador o tempo inteiro, então eu posso ajudar. Entendeu? Então, quanto a isso, essa é uma vantagem que mais de 30 servidores que estão espalhados na minha host, se você procurar essas pessoas, eles vão poder te dizer, ó, o cara ajuda, o cara. Então, assim, tem essa vantagem, tem a desvantagem só de você não ter o controle total do seu servidor, que eu entendo que muita gente quer ter. Então, tem várias opções no mercado, Flamehost, Nitrado, tem outros lugares que você pode alugar, mas aqui na minha host você tem essa vantagem, né, que você eh, pode ter aqui como um parceiro, né, como uma pessoa para te ajudar nisso, ok? Então vamos ao que interessa, vamos ao mod. Como que a gente vai instalar o mod? Bom, a gente instalou o mod, né? Como que vai instalar, eu não vou te dizer como você vai instalar o mod propriamente em si. Tem aqui, como eu falei aqui na minha página, é só você clicar lá em meu canal, depois em vídeos, tem vídeo de tudo que você puder imaginar aqui relacionado a DayZ, instalação, configuração, né? Então, ou seja, instalou o mod, como é que a gente vai configurar esse mod? Uma vez instalado, você jogou ele para dentro da pastinha, configurou lá que certinho você vai abrir o mod. Dentro dessa pasta do mod tem uma pastinha Horse Territórios, que aqui tem tudo que a gente vai precisar para configurar o mod. Como é que a gente vai fazer isso, Carlos? Bom, primeiro vamos escolher o mapa que a gente está trabalhando. A princípio, ele tem esses locais de spawn para esses mapas. Mas eu tenho um mapa que não tem aqui, não sei o que, é só. Você vai ter que criar manualmente seus pontos de spawn do cavalo. Mas é fácil. É só você abrir um qualquer aqui, você vai ver, ó. Tem a areazinha, né? Bom, uma coisa, eu vou deixar bem já explicado aqui. Por exemplo, se você abriu qualquer um desses aqui, você vai ver, se você abrir, como eu aconselho sempre, abrir no Visual Studio Code, né? Você vai ver que ele já está preparadinho, ó. Livona está preparadinho, na Mouse que está preparadinho, mas se você abrir o do Chernarus, que é o que todo mundo usa, 90% das pessoas usam, você vai ver que ele está verde, ó. Tá diferente dos outros, ó. Por quê? Porque ele está com um comando aqui em cima, ó, entendeu? Então, ó, presta atenção, ó, de retirar essa parte. Uma vez que você retirou e salvou, ele vai ficar apto a funcionar, tá bom? Então, ó, então presta atenção que ele vem no Chernarus, vem dessa maneira. Então, presta atenção nisso, tá? Outra particularidade, vamos descobrir aqui fazendo junto comigo, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui os arquivos que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar o environment, eu vou deixar aberto ali. O CFG Events Spawn, eu vou deixar aberto ali. O Events, eu vou deixar aberto ali. E não vou mexer aqui ainda nesses que vão ficar dentro da pasta environment ali, que é a pasta de spawn, né? De spawn locations dos cavalos, tá? Vamos na pastinha do M-Permissions. No caso, o mapa que eu estou trabalhando aqui é o Chernarus, mas pode ser o mapa que você tiver. E você vai abrir esses arquivos. Ó. Vamos abrir o Events primeiro. O Events fica dentro da pastinha DB. Events. Eu vou abrir com um programa diferenciado, tá? Para poder ter um em cada janela aqui do lado. Então, eu vou abrir no Notepad++ o Events. Notepad++, Carlos. Notepad++. Pronto. Então, do lado de cá, eu tenho o Events do DayZ aqui, do que está do meu mapa, e do lado de cá, o que precisa colocar. Então, a gente vai procurar aqui onde está o Horses, ó. Isso aqui, ele botou os eventos normais. Então, vamos baixar aqui, vamos procurar onde está o Horses. Ó. O Horses, ele colocou... onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Aqui, ó. Horse Mode. Então, a gente vai copiar aqui.
A gente pode fazer de diferentes maneiras. A gente pode fazer da maneira preguiçosa, que é essa. A gente vai copiar aqui, vai abrir o nosso Events e vai colar aqui. Essa é uma maneira, tá? Ou pode fazer da maneira certa, que eu ensino nos meus vídeos. Eu vou minimizar aqui. E criar aqui dentro da pastinha CE. Você vai criar aqui um arquivinho chamado Horse events.xml. Vai abrir. Vai copiar isso aqui. Colar lá dentro. Deletar essa parte de cima aqui. Tirar isso aqui. Achar onde está o horses aqui. Cadê o horses? Tá, ok, tá aqui. Deletar tudo para cima. Deletar tudo para cima. E deletar tudo para baixo. Até a última linha. Deixar a última linha. Pronto. Aqui você tem o evento pronto do cavalo. E aí você vai chamar esse evento aqui dentro do, deixa eu botar assim, CFG Economy Core. Pronto. Tá aqui, tá vendo que eu separo tudo, ó? Já expliquei como fazer isso aí em outros vídeos. E agora eu estou fazendo de uma maneira até melhor. Eu separo os types vanilla, eu fraciono os types de vanilla, ó, separadinho. O que que é comida, explosivo, container, roupa, munição, ferramenta, o que é outras coisas, o que é arma. Eu separo direitinho aqui, ó. Então, esse aqui já é um upgrade. Então, a gente vai aprendendo coisas melhores com o tempo e fazendo as coisas ficarem diferentes. Então, nada spawna separado, nem vanilla no meus servidores que eu monto agora. Então, ele fica separado os types vanilla, fracionado. Eu particionei o types.xml que está aqui dentro, ó. Não, você vê que não tem mais no servidor que eu monto. Ele não existe mais aqui, o types.xml. Ele está aqui, ó, types vanilla, ele está fracionado. E ele chama aqui separado. Para quê? Porque eu tenho para ter o total controle do servidor, entendeu? O Vanilla, nem Vanilla spawna indiscriminadamente aqui. Ah, Carlos, eu quero alterar a roupa Vanilla. Vem aqui, ó, tá tudo, aqui é só roupa. Não tem nada mais a não ser roupa. Aqui. Ah, eu quero alterar a comida Vanilla. Tá aqui, ó, comida Vanilla, é só comida. Entendeu? Então você tem o total controle do seu servidor de maneira completa. Não é só a maneira que a gente faz normal, né? Eu poderia até separar aqui, ó. Por exemplo, você está vendo aqui que tem os spawnable types, que eu até separo nos outros. A gente pode vir aqui, ó, e colocar aqui. Vou só fazer uma cópiazinha aqui. Eu vou copiar aqui, ó. Vou botar spawnable types. Deixa eu copiar de um aqui, ó. Spawnable types. Spawnable types. Ok. Aí tudo que for spawnable types aqui, ó. Ctrl X. E vou colocar aqui, ó. Já tá, hoje vocês estão aprendendo uma coisinha aqui diferenciada, e eu posso até fazer diferenciado mais ainda, ó. Eu posso colocar aqui, ó, uma pastinha e botar spawnable types. Spawnable types tá aqui a pastinha spawnable types Aí tudo que for spawnable types aqui, ó. Deixa eu pegar por nome. Ó, é dica, galera, ó. Vocês estão aprendendo aqui, ó. Tananã, tananã, tananã. Cadê? Spawnable types. Spawnable types. Tudo que eu separei como spawnable types, vocês podem tirar daqui e colocar aqui dentro da pastinha spawnable types. Colocou aqui uma partinha diferenciada e vai pegando eles aqui, colocando, lembrando que o final aqui, ó, é sempre spawnable types. Mesma coisa no events, tá? Estou ensinando para vocês como faz aqui, mas não vou fazer nesse aqui, que esse servidor já está pronto. Eu só estou mostrando para vocês. Vou até voltar e apagar aqui, mas eu ensinei para vocês como fazer, tá? Ah, como é que você separou os types vanilla? Tem acho que deixa eu procurar aqui. Vanilla types split daisy.
how to split. Tem vários vídeos ensinando e não sei o quê, mas aqui no meu Discord, se eu não me engano, eu coloquei aqui dentro de downloads, que tem muita coisa que vocês vão precisar. Tem aqui alguma type generator. Se não tiver aqui, eu vou colocar. Eu vou procurar aqui e vou colocar. Mas eu acho que tem aqui. 99% de certeza que está aqui dentro daqui do Discord, no meu Discord, na parte de downloads, tá? Então, voltando. Uma vez que a gente fez isso, fez essas, né, configuração ali mostrei para vocês como fazer, como faz, vamos aqui para a parte que interessa. Bom, a gente jogou aqui dentro do servidor o Events, criou a parte de Events aqui, né? Jogou lá para dentro e a gente vai chamar o Events aqui no CFG Economy Core, tá? Então a gente vai para cá, a gente vai abrir aqui o Types Mods, o último que a gente colocou foi o Horses Events, vai copiar para cá, .xml, e aqui vai ser Events. Pronto. Ele está chamando o Events aqui. Vai lá no Events do DayZ, que é o events.xml, né, que a gente já tinha feito da maneira preguiçosa aqui. Cadê ele? DB Events. Tá aqui. E tira daqui. Essa é a maneira preguiçosa, tá? Coloquei aqui. Tá certinho agora, eu não mexi no Events daqui. Vou até fechar. Criei um Events próprio, né, do cavalo, o arquivo próprio. Joguei lá dentro da pastinha mods, lá do Types Mod. E chamei ele aqui no CFG Economy Core. Tá perfeito, ok? Que mais que a gente precisa mexer, cara? Vamos lá. A gente precisa mexer aqui os Horses Events já foi. CFG Events Spawn.xml. Vamos procurar ele aqui, ó. CFG Events Spawn. Faça cópia antes de alterar qualquer coisa, ó. CFG Events Spawn. Vou abrir ele aqui no separado aqui no Notepad++ para poder a gente diferenciar. O que vai mexer no CFG Events Spawn? Mesma coisa, a gente vai procurar onde está escrito Horse Mod. Lá no final, ó, Horse Mod. A gente vai precisar só disso aqui, ó. Animal Wild Horse Event Name. Vamos lá para o final, ó. Depois do Wild Board, a gente vai colocar o Event Name Animal Wild Horse, igual tá aqui. Só isso que a gente vai precisar mexer nesse. Qual outro arquivo que a gente vai precisar mexer? No CFG Environment. Vamos achar aqui o CFG Environment. E eu fechei o Zé Ruela, fechou. A gente vai abrir aqui de novo. Daisy Horse, CFG Environment. Agora a gente volta lá. Permissions. CFG Environment. É esse aqui, ó. CFG Environment. CFG Environment. Vamos abrir lá de cá. O que a gente vai mexer? Aqui, ó. A gente vai mexer nisso aqui. A gente vai colocar logo aqui de baixo. A gente vai mexer nisso aqui. Que a gente pode dar um Enter aqui e colocar logo aqui. E a gente vai mexer, acho que só. Horse Mod. O resto não tem Horse Mod mais. É só isso. Essas duas aqui que a gente precisa mexer no CFG Environment, ok? Salvou. Fechou. Muito bem. É só isso? Não. O que a gente vai precisar mexer? Galera, outra coisa. Vocês estão vendo aqui essa maravilha daqui, né? Esse caminhão lindo, maravilhoso, com a textura do Senna. Eu também faço skin e mexo, faço mod, crio mod pro Euro Truck, American Truck Simulator. Então, se você procurar lá na minha oficina, você vai achar esse mod que eu fiz aqui com a pintura do Senna. Tem outro com os adesivos dos patrocinadores, tá bem legal, tá? Então, é outro ramo aí que talvez eu consiga ensinar mais pra frente depois. Mas vamos lá. O que mais que a gente precisa mexer? Vamos de novo aqui no Daisy Horse, Horse Territories, e agora a gente vai pegar o território de acordo com o mapa que você está usando. E no caso aqui é o Chernaros, a gente vai copiar aqui e vai jogar lá dentro da pastinha MPermissions
environment, env, e colar aqui. É só isso? Não. Por quê? Porque não sei se ele deixou passar batido ou o que foi, mas se você reparar os arquivos que a gente alterou aqui, ó. Cadê? Environment. Aqui, ó. O environment, vamos abrir aqui, ó. O arquivo que a gente jogou aqui agora foi o Horse, tá aqui, ó, Horse Chenaros. O arquivo que ele chama aqui não é Horse Chenaros, é Wild Horse Territories, que é o arquivo que ele está chamando aqui, ó, que é dentro da pastinha ANV, tá vendo aqui, ó? Ele chama do urso aqui, ó, Bear Territories, ó, Bear Territories, Bear Territories, Zombie Territories, Zombie Territories. Mas ele está chamando aqui, ó, o Wild Horses Territories, e não Horse Chenaros. Você tem que vir aqui e alterar o nome. Pronto. Agora tá certo. Agora ele está chamando o Wild Horses Territories, Wild Horse Territories, .xml, .xml. Entendeu? Confere de novo se ele não está com aquelas partes de cima mal colocadas. Esse aqui são todos os territórios, ó, que ele vai spawnar. Ah, Carlos, o meu mapa é outro. Como que eu faço para configurar? Ele não tem o mapa aqui. Você vai criar, vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Aqui você vai colocar o nome do seu território certinho, e aqui você vai, mesma coisa, pode ser os mesmos arquivos, só que aí você vai ter que abrir aqui e alterar a localização de spawn do seu cavalinho, em cada área. Em cada área você vai alterar a localização de spawn para o mapa correspondente que você está. Ah, Carlos, eu quero mudar os pontos de spawn do meu mapa, do Chernaros, esse aqui é de Chernaros. Você vem aqui e muda. É o X e o Y. X e o Z. Você não vai mexer no Y, tá? Não tem Y aqui. É XZ e o raio de spawn. Ah, é uma área grande, então é a localização aqui e a área de spawn. Onde que eu pego essa localização? É fácil. Você vê DayZ Map, ou você vai dentro do jogo, chega lá e pega a localização, ou você abre o mapa que você quer. Ah, eu quero que ele spawne aqui no meio do airfield. Você chega aqui e dá o Ctrl C, ó. Olha o que vai escrever aqui embaixo, ó. Ctrl C, copiado, ó. Olha lá, copiado do clipboard. Você vai abrir lá a localização que você quer. Eu costumo até brincar, ó, abre um outro aqui. Pronto, ó, localização X, localização Z, localização X, localização Z. Ah, eu quero esse aqui que vai no airfield, ó. Ctrl C, duplico a área. Deixa eu crescer um pouquinho mais aqui. Ó, dupliquei a área. Aí vem aqui, ó, eu quero que esse aqui seja esse aqui. Vou botar até 0,13 aqui, igual tá ali, ó. Número de merda, mas vamos lá. Aí aqui, ponto 76, igual tá lá. Ah, eu quero que num raio de 200 metros. Pronto, vai spawnar lá no airfield. Não é na água. Vou botar aqui, ó. Grazing. Pronto. E ele vai spawnar naquele ponto ali, no raio de 200 metros. Naquela areazinha ali do airfield que a gente pegou. E vai spawnar o cavalinho naquela área. Vai spawnar toda hora? Não. Ele vai de acordo com a quantidade de cavalo que você tem, de acordo com o número de áreas que você for. Então, assim, não vai spawnar esse tanto de cavalo. Esse aqui são áreas de spawn e ele vai aleatoriamente de acordo com o número de animais que tiver. E não é só de cavalo, tem vários animais para spawnar nesse mapa. Então, ele vai entrar na fila de spawn e vai spawnar quando puder, quando tiver livre, entendeu? Então, uma vez feito isso, ok, bota o seu servidor online e vamos testar. Bom, logamos aqui, agora vamos descobrir se o mod funcionou. Vamos ligar aqui os ADMs. Vamos só tirar aqui o VPP para não ficar zoando. O VPP não, o código para não ficar na hora que eu deletar aparecendo a mensagem de delete dupla. E aí, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos olhar aqui o mod. O mod sempre fala aqui na descrição, ou é para falar, né? Vamos ver aqui, ó. Como é que isso funciona? Para você galopar no cavalo, né? Pegar o cavalo, você precisa de um saddle e o breed, que é a sela e o arreio, né? Então vamos copiar aqui esse nome, vamos spawnar aqui dentro do servidor a sela. E vamos spawnar aqui dentro do servidor
o arreio. O arreio. Antes de spawnar o cavalo. Por quê? Para evitar de sair correndo atrás do cavalo sem a coisa certa, né? Então agora vamos spawnar o cavalo aqui. É só procurar horse. Se eu procurar naquelas áreas do mapa onde eles estão lá no X-Spawn, lá dentro dos pontos de spawn, eles vão estar por lá, né? Mas vamos aqui, vamos pegar um preto aqui. Cadê um black? Olha que bonito. A gente chega perto dele. A gente pode... Tem algumas maneiras de chamar o cavalo. Vamos pegar aqui uma maçã. Ó. Apple. Ô, bosta. Vamos pegar uma maçãzinha aqui na mão. Isso aqui é sempre útil, né? E vamos chamar o cavalo, ó. Tá vendo aqui na esquerda onde tá escrito Apple ali, ó, embaixo? Eu vou rodar, ó. Oferecer pro cavalo, ó. Pronto. Ele já se interessou. É gordo. É cavalo gordo. Ele já veio. Aí ele chegou perto de você. Você coloca a cela nele. Coloca o arreio nele. Ó. Pronto. Ele já virou da sua posse. Outra coisa que você pode fazer também, tem umas ferraduras. Deixa eu botar aqui. Horse. Toa. Que é a ferradura dele aqui, ó. Pronto. É muito bonito, gente. É muito bem feito esse mod. Muito bem feito mesmo. E agora é só sentar no bichão. Olha que legal. Claro que tem alguns bugs, tá, gente? Claro, olha só. Você tem que contratar o exorcista pra funcionar junto dele. Mas tirando esse bug aqui, que foi a única coisa que eu vi que é meio chata, se tiver de primeira pessoa não faz diferença, né? Afinal de contas, seu boneco sempre vai virar pra trás no jogo. E aí tá aí, ó. Olha que legal. É muito bem feito esse mod, gente. É muito bem feito mesmo. Olha. E você tá vendo que o cavalo tem estamina ali na esquerda, né? Se você botar ele pra correr, ó, a estamina vai gastando também, ó. Se você apertar o espaço, ele pula, ó. E gasta uma estamina danada. Se você estiver parado e apertar o espaço, ó. É muito bem feito, cara. Parabéns, Santerzi. Você é o cara. Muito, 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 muito bem feito esse mod. Tá muito legalzinho. Claro que tem muita coisa pra melhorar e vai. Como todos os mods que ele faz, são muito bem feitinhos e no final acaba sendo... É um mod muito legal de jogar, de ver, igual o Crocodilo, o Tubarão, outros mods que ele fez de o Animal Pack lá, cara, vale muito a pena. Deixa eu ver se com essa estamina ele pula. Pulou. Eu já sei até que o cavalo às vezes até entra na água, não sei se esse aqui vai entrar, vamos ver. Ver se ele vai entrar na água. Ó. Nadando, gente. Olha o cavalo nadando. Ah, não. Aí eu vou te contar, hein. Aí eu vou te contar. Aí sim, valeu a pena. Olha que legal, gente. E nadando rápido. Também vai rápido, ó. A orelhinha pra trás. Olha que bonitinho, velho, a orelhinha pra trás. Ó, para de correr, a orelhinha volta ao normal. Ó, vou botar ele pra correr. A orelhinha pra trás. Pô, cara, que bonito esse mod. É muito legal. Agora essa do cavalo nadar tá de parabéns, muito de parabéns. Olha isso, gente. Olha que legal isso, gente. Olha o cavalo nadando, gente. Muito bom mesmo. Gente, eu aconselho a vocês... Ah, o negócio foi pra minha perna. O negócio foi pra minha perna. Muito bom. Mas olha que legal. Você pode dar... Deixa eu ver se dá pra dar alguma coisa pra ele comer. Ó, oferecer pra ele.
Cara, muito legal, muito bem feito mesmo. Eu consigo tirar essas celas dele? Consigo, ó. Consigo tirar a cela, consigo tirar o arreio, consigo tirar isso aqui. Está livre. Vá, Coridão, você está livre. Eu acho que ele não vai. Uma vez domesticado, para sempre será. Mas gostei muito, velho. Muito desse cavalinho. Parabéns aí aos envolvidos, que valeu muito a pena. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se vocês gostaram dos vídeos, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal aqui. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, entra no nosso Discord, o link está na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Hoje a gente já tem uma comunidade com, sei lá, aqui no mapa, 2.298 membros aqui no nosso Discord. A galera que se ajuda muito, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode vir aqui, deixa sua dúvida, cria um problema em solução aqui. Tem muitas coisas que já foram resolvidas. Abre aqui o seu ticket antes, procura, né, por alguma coisa que você tenha dúvida, vem aqui em cima, manda buscar pelo que você quer, porque aí tem muitas pessoas que já responderam os problemas aqui. E é isso, gente. A gente está aqui para ajudar vocês e para fazer essa comunidade crescer cada vez mais. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.